Já se perguntou se Deus está falando com você? Ou está em dúvida se aquela voz em sua consciência é a voz do Espírito Santo? A comunicação com Deus é uma busca constante para muitos de nós e é uma jornada que nos desafia a entender como Deus se comunica. A oração é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus, mas você já pensou que orar também envolve ouvir? Hoje você vai entender a intrigante interação entre a oração, a busca da orientação do Espírito Santo e o papel crucial da Palavra de Deus. Descubra como a comunhão com o Espírito Santo e a capacidade de discernir sua voz são elementos essenciais em nosso cotidiano. Afinal, saber que Deus está falando conosco pode ser um divisor de águas em nossas vidas. Mas antes, caso sinta alguma gratidão em seu coração, considere se inscrever nesse canal. Assim, nós poderemos levar juntos a Palavra de Deus para ainda mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa. Obrigado e que Deus te abençoe. Existem essencialmente 3 tipos de vozes espirituais que podem falar com as pessoas: o Espírito Santo, nosso próprio Espírito e os espíritos malignos. Você pode estar se perguntando por que os anjos não estão incluídos nesse grupo. Isso acontece porque eles são mensageiros que seguem as influências do Espírito Santo. Os crentes podem aprender a distinguir qual tipo de voz está falando com eles à medida que crescem em seu relacionamento com Deus. Hoje, nosso foco é em como identificar quando o Espírito Santo está se comunicando com você. O Espírito Santo costuma confirmar suas mensagens aos crentes de várias maneiras para que eles não fiquem confusos ao ouvi-lo. Ele é dado como um guia para os crentes. Mas nós também precisamos ser capazes de entender o que ele está nos dizendo. Muitos crentes se perguntam: como posso saber quando o Espírito Santo está falando comigo? Vou compartilhar 3 sinais que indicam que o Espírito Santo está se comunicando com você. Em primeiro lugar, o Espírito Santo oferece confirmação. É importante entender que o Espírito Santo se comunica de maneira única com cada um de nós, dentro dos princípios da Palavra de Deus. À medida que crescemos em nossa jornada espiritual, a forma como ele confirma sua mensagem pode evoluir. O mais importante é que saibamos quando Deus está falando conosco e que tenhamos certeza de seus sinais. Isso é crucial para que todos os crentes reconheçam a comunicação de Deus com eles. Às vezes, na Bíblia, vemos exemplos de pessoas que não perceberam que Deus estava falando com elas. Estou certo com 100% de certeza de que algumas pessoas que me ouvem agora podem ter perdido a comunicação com Deus porque não conseguiram reconhecer sua voz. Um exemplo disso pode ser encontrado na história do jovem Samuel, no livro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. Samuel era apenas uma criança servindo ao Senhor e ainda não conhecia o Senhor pessoalmente. Deus o chamou, mas Samuel não sabia como discernir a voz do Senhor, porque ainda não tinha recebido a revelação da palavra do Senhor. A Bíblia diz: e a lâmpada de Deus se apagara no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel se deitara para dormir. Então o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, volta a deitar-te. E ele foi e se deitou novamente. É surpreendente que Samuel tenha presumido que Eli estava chamando toda vez que Deus o chamava. Por 3 vezes, Samuel correu até Eli. Somente na 3ª vez, Eli percebeu por experiência que era o Senhor que estava chamando Samuel. Certamente Deus já falou comigo em minha vida, assim como com muitos outros. E às vezes, assim como aconteceu com Samuel, não percebemos de imediato que é Deus falando conosco. Samuel ouviu a voz de Deus, não Eli, mas Deus usou Eli para confirmar o que Samuel tinha ouvido, para que ele tivesse certeza de que era a voz de Deus. Deus usa pessoas para confirmar o que ele nos comunica, mesmo que essas pessoas não tenham conhecimento do que Deus nos disse, assim como aconteceu com Eli. Ele ainda utiliza pessoas para confirmar sua mensagem aos seus filhos. Pode ser um crente ao seu redor, ou até mesmo um estranho que não tem conhecimento de sua situação ou do assunto em questão. Deus usa essa confirmação para eliminar qualquer dúvida em relação ao que ele nos comunicou. Outro sinal de que o Espírito Santo está falando conosco é quando experimentamos uma profunda paz interior
em relação a uma decisão ou situação. Há momentos em que Deus não precisa enviar alguém para confirmar sua mensagem. Em vez disso, Ele nos dá uma paz interior notável. Por exemplo, se você orou a Deus sobre uma decisão de negócios conjuntos e, após passar tempo em oração e busca, sente uma paz e confiança profundas em seu coração em relação a essa decisão, isso pode ser uma confirmação. Lembre-se de que a paz é um dos frutos do Espírito Santo. Se você está cansado de tomar decisões ruins e quer evitar arrependimentos, aqui está a resposta para você, meu amigo. Antes de tomar outra decisão, pare e busque a orientação do Senhor. A vida está repleta de escolhas e você não precisa fazer outra escolha que possa causar sofrimento por muitos anos. Eu também já me senti cansado de tomar decisões erradas. Uma única decisão tem o poder de alterar o curso da sua vida, tanto para melhor quanto para pior. E isso afeta não apenas você, mas também sua família. Quando você se deparar com uma decisão importante, a melhor coisa que pode fazer por si mesmo e sua família é reservar um tempo para buscar a orientação do Senhor. Deus responderá às suas orações, guiará seu caminho e mostrará o que é certo e bom para você e sua família. Quando Deus fala, isso traz paz à sua alma e ao seu espírito. Essa paz é uma das principais evidências de que Deus está se comunicando com você. A paz que vem do Senhor vai além da nossa compreensão. Seja sincero consigo mesmo. Você sente essa paz em relação à sua decisão? Algumas pessoas, quando tomam decisões erradas e depois se arrependem, dizem: "Eu sabia que não deveria ter feito isso. Havia um sentimento incômodo, mas eu ignorei." No retrospecto, percebem que Deus estava falando com elas. Portanto, confiar em seu senso de paz interior pode ser um indicativo de que Deus está se comunicando com você. Entender como Deus fala conosco e nos dá sinais é de grande importância. Buscar a orientação do Senhor em cada decisão que tomamos é crucial. Há uma história interessante que J. Vernon McGee compartilhou anos atrás. Uma senhora perguntou ao Dr. Campbell Morgan se deveríamos orar até mesmo pelas pequenas coisas em nossas vidas. Dr. Morgan respondeu: "Madame, você pode mencionar alguma coisa em sua vida que seja grande demais para Deus?" Ele continuou dizendo: "Quando classificamos nossas preocupações como grandes ou pequenas para orar a Deus, estamos tomando a decisão errada, porque todas as áreas de nossa vida são pequenas em comparação com Deus. Deus deseja ajudá-lo em suas decisões. Ore a Ele, mas lembre-se de esperar um tempo suficiente no lugar da oração antes de tomar uma decisão. Se estivermos com pressa, nossa natureza humana influenciará nossas decisões. Muitas pessoas tomam decisões relacionadas à carreira, finanças e questões materiais sem buscar a orientação de Deus e, como resultado, enfrentam desafios. O Senhor nunca o levará pelo caminho errado. Ele fornecerá um sinal de sua orientação se estivermos dispostos a esperar por Ele. Portanto, hoje, encorajo você a reservar um tempo para orar e buscar a orientação do Senhor antes de tomar decisões importantes. Quando você menciona a oração, o que me vem à mente é a comunicação direta com Deus. Embora a escuta geralmente não seja o primeiro pensamento associado à oração, é essencial lembrar que a oração envolve tanto falar quanto ouvir. A oração é um diálogo entre a humanidade e a divindade, e isso requer que ouçamos o que está na mente de Deus, assim como expressamos o que está em nossa própria mente. Em relação a identificar se a voz do Espírito Santo está falando conosco, uma das maneiras mais importantes é garantir que sua orientação esteja alinhada com a palavra de Deus. O Espírito Santo, muitas vezes, use as Escrituras para respaldar suas palavras. Ele nunca nos guiará de forma contrária à verdade registrada na Bíblia, pois a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e ele não contradiz a si mesmo. Portanto, a palavra de Deus é a referência mais confiável para confirmar a orientação do Espírito Santo. No entanto, é importante lembrar que o diabo pode tentar nos enganar, muitas vezes, citando as Escrituras fora de contexto. A diferença está em discernir a verdade das mentiras, o que se desenvolve à medida que crescemos em nosso relacionamento com o Espírito Santo e em nosso entendimento das Escrituras. Pare agora, vá para um local calmo e fale com Deus. Peça a orientação dele e aguarde pacientemente a sua resposta.
Que Deus te abençoe nessa caminhada de intimidade com Ele.